Amados irmãos, amadas irmãs, chegamos ao final do tempo da Páscoa com a celebração de Pentecostes, que é a festa do Espírito Santo, é a festa de renovação. A vida humana precisa ser renovada, nós clamamos sempre pedindo ao Senhor que envie o seu Santo Espírito e renove a face da terra. Com esta solenidade, nós nos sentimos assim mais fortalecidos enquanto Igreja de Jesus Cristo. Sabemos pelos textos sagrados como os discípulos de Jesus se fortaleceram. Nós ouviremos a leitura dos Atos dos Apóstolos, este texto sagrado dos Atos dos Apóstolos, que foi proclamado durante o tempo da Páscoa. Todos os domingos nós tínhamos uma leitura dos Atos dos Apóstolos. Era a primeira igreja, a igreja nascente, os primeiros passos da igreja. Assim, São Lucas descreveu. Nós rezaremos também o Salmo 103 com o refrão pedindo que o Espírito Santo do Senhor venha e renove a face da terra. A segunda leitura que nós ouviremos é da carta de São Paulo, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E o Evangelho é de João, em que Jesus transmite o Espírito aos seus apóstolos. Recebei o Espírito Santo. Então, na primeira leitura, nós encontramos aquele texto conhecido que fala dos discípulos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos juntamente com a Virgem Maria e, de repente, há algo diferente que enche aquela casa com línguas de fogo. O vento que passa, as línguas de fogo que vêm e pousa sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esta é uma informação preciosa na leitura dos Atos dos Apóstolos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e então começaram a realizar uma comunicação que chegava a todos que ali estavam. E tinha pessoas de várias regiões, mas todos entendiam o que estava sendo comunicado. Os discípulos, é como se ouvisse os discípulos falar em sua própria língua. Cada um ouvia falar em sua própria língua. E então o Espírito Santo gera esta unidade e por ele, através dele, nos chega a comunicação do Senhor. No Salmo, é este clamor ao Pai que envia o seu Santo Espírito. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. As obras das mãos do Senhor são grandes e a terra está cheia das criaturas. Se Deus tirar o respiro, tirar o hálito de vida, tudo volta a ficar parado, sem vida, sem prosseguir. A glória do Senhor perdure para sempre e alegre-se no Senhor em suas obras. Falar da renovação da face da terra é pensar na criação. Na linguagem do livro do Gênesis, Deus modela o homem a partir do barro da terra e sopra sobre o ser criado e ele fica cheio de vida. Então a terra nos lembra a criação, somos chamados e necessitamos desta renovação que vem do Santo Espírito de Deus. Na segunda leitura, nós ouviremos o trecho em que vai nos recordar
que há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Diversidade de ministério, mas um mesmo é o Senhor. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Não é simplesmente para um conforto, um consolo pessoal, mas em vista do bem comum que o Espírito Santo vem. E fomos todos então batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. O Evangelho nos fala dos apóstolos que receberam o Espírito Santo. Eles estavam reunidos com portas fechadas, tinham medo, havia perseguição. E mesmo estando fechadas as portas, o Espírito vem, enche de luz seus corações, ilumina. Jesus entra, traz o dom do ressuscitado, que é a paz. A paz, assim ele se manifesta dizendo: a paz esteja convosco. Mostrou-lhes as marcas da sua morte, a crucifixão, mostrou as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Ficaram contentes porque o Senhor aí estava diante deles, era o ressuscitado mesmo que eles haviam conhecido e que agora, certificados aí nas marcas dos pregos, eles puderam perceber: ele vive. Mas Jesus então transmite a paz, sopra sobre eles este sopro, que é um sopro criador, os envia. Então, capacitados pelo Espírito Santo, eles são enviados ao mundo. Recebei o Espírito Santo de Jesus. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, eles serão retidos. E é então com a força do Espírito Santo que a Igreja vai agindo no mundo. Esta festa de Pentecostes nos lembra muito esse sopro de Deus. Sopro com a recepção do Espírito Santo. A Bíblia, ela é um livro que nós encontramos muitas passagens que falam de ventos e de caminhos. E a narrativa de Pentecostes não é diferente. Vem o vento, Jesus sopra e um caminho que se abre. É preciso seguir este caminho, o caminho que leva até os outros, o caminho que é um caminho de ação missionária. A Santa Ruá, o Santo Espírito de Deus, é um modo de descrever a presença divina que perpassa tudo, energiza toda a criação, desperta o melhor em cada ser humano como impulso, dinamismo, força. E o Espírito não pode ser retido, ele é dado para movimentar, para dinamizar. Já no livro do Gênesis, nós encontramos Deus que se revela saindo de si, por pura gratuidade, porque o seu Espírito, a Ruá de Deus, pairava sobre a superfície das águas, derramando sobre a criação toda a força do Espírito. Então o Espírito permeia tudo que faz parte da realidade. A realidade vai sendo criada. É o sopro poderoso de Deus que respira, inspira, que dá vida, que eleva. Na vida da humanidade e da criação, o sopro está presente, o sopro criador de Deus. Sem o sopro direto de Deus, só pode existir o caos. Se desaparece o sopro de Deus, o universo morre, perde-se o impulso de vida e se destrói. Só o alento de Deus oferece vida e ordem em meio ao caos. A obra do Espírito Santo não é um ato do passado. Ele é novo, ele renova constantemente. Não é algo do passado, um ato do passado, mas é próprio de Deus a sua obra.
Por sua palavra, Deus fez o mundo surgir, fez a vida surgir. O mundo fechado em si, ele perde a sua identidade. Ele existe, mas não pode ser separado de Deus. O seu sopro está presente no mundo para o recriar. O Espírito, ele é integrador, ele harmoniza todo o universo, dá uma qualidade existencial ao universo, dando um novo sentido ao nosso existir dentro do mundo, na vida cristã. A festa de Pentecostes, eu espero que cada um possa celebrar bem essa festa. Ela vem nos revelar que Ruá é fundamental e essencialmente uma energia pessoal, comunitária, cósmica. É uma energia de vida, uma força vital. É uma energia de mudança, uma força de transformação. Pelo Espírito podemos nos transformar. É luz para o discernimento. Como energia vital, o Espírito é o princípio de criação, espírito de invenção e de criatividade autêntica, é uma autêntica novidade. Na festa de Pentecostes, a novidade de Deus se faz presente. Ele recria, renova. Em relação ao velho mundo, o Espírito é força que emerge como renovadora de todas as coisas. Por isso, o Espírito é origem e surpresa. Ele causa admiração, é um maravilhamento. O Espírito insuflou vida em todas as etapas do universo, na evolução dinâmica do povo. O Espírito acompanhou a ação do povo, de Deus na vida do povo. Como força de mudança, o Espírito é o grande transformador. Ele faz os ossos secos voltarem à vida. Encontramos em Ezequiel, no capítulo 37, essa passagem. Com o sopro do Espírito, a profecia, o sopro do Espírito, os ossos vão se revestindo de nervos e carne e voltam à vida. Ele faz o deserto florescer no direito, na justiça e na paz, conforme encontramos em Isaías 32, 15 e 20. Ele é aquele que quebra todas as amarras e desbloqueia todos os impasses. Como luz para o discernimento dos 7 dons, conhecemos os dons do Espírito Santo. Muitos deles, a maioria ligada, mais da metade ligada à inteligência, ou seja, a sabedoria, dom da sabedoria, da ciência, do entendimento e do conselho. Precisamos muito do Espírito Santo. Eu sinto a necessidade do Espírito Santo. Eu preciso. Certamente você precisa também. Sinta esta necessidade do Espírito Santo e se abra ao seu sopro, se abra à sua vida. Dele, do Espírito, precisa o nosso pequeno e estagnado mundo. Do Espírito Santo precisa a Igreja para a sua missão de guardiã da liberdade, da esperança e do anúncio da boa nova de Jesus. O Espírito, com seus dons, dá a cada cristão genialidade que lhe é própria à própria vida. Então chegamos a Pentecostes e vamos celebrar este dia cheios de esperança. Há muita carência desse dom, do dom do Espírito Santo na vida das pessoas. Somente aqueles que vivem no Espírito serão capazes de perceber a sua ação original e inspiradora, presente em tantos carismas que tornam a humanidade tão bela, tão interessante e tão divertida e tão inesperada. Abramo-nos às surpresas do Santo Espírito de Deus. Tocados pelas línguas de fogo do Espírito, os cristãos discernem o que o Pai quer deste mundo e se fazem presentes nele como fermento, como sal, como grão de mostarda, como grão de trigo,
para serem igreja em missão, em saída, compassiva, generosa, portadora de perdão e de cura, força para os fracos e denúncia para os injustos. Nós estamos aí, seguindo, movidos pelo Espírito, o mesmo Espírito que atuava em Jesus, fazendo-nos seus seguidores. Precisamos estar vigilantes se não quisermos cair na tentação da indiferença. Permitamos que o Espírito abra o nosso olhar para enxergarmos onde se faz necessário levar a sua luz, descobrir a sua luz. Não podemos nos dar por vencidos acreditando que estamos no fim, que nossas forças já se esgotaram, que não há mais esperança e sentido para lutar. Não estamos no fim, o Espírito está conosco, podemos lutar enquanto existir uma gota de sangue circulando em nossas veias. Vamos lutar pela vida, pela fé, pelo amor. Não apagueis o Espírito, nos diz São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Ou seja, não extinguais a luz divina, a força divina que faz crer, que faz criar e ressuscitar. Cada vez que ao longo da história apagamos o fogo do Espírito, é preciso reavivar o braseiro da espiritualidade para além das religiões. Jesus traz o fogo que não destrói, mas que renova, força vivificadora e ao mesmo tempo que desmascara aqueles que oprimem, que desvirtuam a vida. Depois de ter criado o ser humano, Deus então insufla-lhe o hálito da vida. O Espírito nos faz únicos na mesma maneira de amar, na mesma maneira de alimentar esperança, únicos na mesma maneira de consolar e viver os encontros, únicos, o Espírito nos faz únicos na maneira de desfrutar a doçura das coisas e a beleza das pessoas. Esta é precisamente a obra do Espírito, guiar-nos para a nobre verdade, escondida no mais profundo de nós mesmos. Ninguém sabe cuidar como cada um sabe. Ninguém tem essa alegria de viver como cada um a tem. Ninguém tem o dom de compreender os fatos como cada um tem. E isto vem, essa compreensão, pelo Espírito de Deus. Certamente temos o sopro divino em nossas vidas. Certamente temos o nosso sopro próprio, mas permitamos que o sopro de Deus não esteja ausente da nossa existência. Nosso alento é vacilante, nossa vida é curta, nossa essência é deficiente, é ameaçada por limitações, pela morte. Por isso, somos revestidos com a força que vem do alto, revestidos com o seu Santo Espírito, com o Espírito Santo de Deus que vem e renova a face da terra. Tenha uma abençoada celebração de Pentecostes e que o coração, a mente, a sua vida, a minha vida, nossas vidas sejam renovadas pelo Santo Espírito de Deus. Nossas portas, nosso coração pode estar fechado, mas Cristo entra e nos transmite o dom da paz e o seu Santo Espírito. Um fraterno abraço. Boa celebração da solenidade de Pentecostes.